Olá! Neste momento, vamos fazer um estudo de caso a respeito de uma política inovadora no setor cultural. Esse estudo é a partir do programa Cultura Viva. Introduzido durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, na gestão do Ministério da Cultura do músico popstar Gilberto Gil, a ação Cultura Digital dentro do Ministério da Cultura, o nosso foco de pesquisa aqui, estabeleceu-se como uma forma dinâmica e muito inovadora de se fazer política, até então muito pouco explorada. Esse novo paradigma pressupõe uma ampla base de organização e de iniciativas autônomas da sociedade civil. Esse paradigma pressupõe uma ampla base de organização de iniciativas autônomas da sociedade civil que repercuta na dinamização da ação pública estatal. Neste mesmo momento, o governo federal concede a atores locais recursos e equipamentos multimídia pensados na produção de conteúdo e manutenção da identidade local. Conscientemente, o Ministério da Cultura, apoiado pela sociedade civil, desenvolve e fomenta uma cadeia de inovação social na cultura, com organizações e indivíduos capazes de estabelecer a economia criativa no Brasil. São os nossos produtores de conteúdos midiáticos capazes de mover a economia da iconoclastia do século XXI. Reside na tradição, na base cultural e no conhecimento coletivo da identidade de uma nação, de um povo ou de uma região, as bases do crescimento econômico do produto interno bruto da cultura. A grande diferença das duas gestões culturais podem ser apontadas em alguns tópicos. Por exemplo, ao invés das secretarias gestoras dos segmentos da cultura, apoiava numa rede descentralizada de atores culturais. Esses atores operavam em suas localidades, porém colaboravam no todo. Outro fator importante: ao invés de uma hierarquia, propunha um trabalho colaborativo. Ao invés de uma estrutura rígida e hierárquica entre os produtores culturais, preferiu apostar num trabalho colaborativo que valorizava mais o processo do que necessariamente os produtos deste acervo cultural. E ao invés do mecenato, o investimento no desenvolvimento de uma cadeia produtora econômica. E, principalmente, ao invés de apoiar a principal ferramenta da economia criativa, a propriedade intelectual, apoiava o uso de licenças livres e compartilhadas, como Creative Commons e General Public License. Agora é importante notar que mesmo no Ministério da Cultura daquela época, não se acreditava que a economia criativa baseava-se apenas na produção de capital intelectual. Era sempre muito importante perceber que a economia criativa se fazia presente no todo, na construção de novos modelos industriais, de novos processos organizacionais, de novas interações sociais. A função da cultura e da economia criativa vai muito além do que a produção de significados. Ela tem a função de transformar socialmente os locais em que se insere. E até mesmo o conglomerado composto pelo Sudoeste Europeu afirma que as indústrias criativas são, com efeito, um elemento fundamental da nova economia do conhecimento e devem ser utilizadas como maneira essencial de criar valor acrescentado num contexto de crise global. Por outro lado, é importante promover um crescimento sustentável que exige uma melhor integração social e uma utilização mais completa do potencial dos cidadãos comunitários. Neste contexto, o objetivo é estudar o modo como a inclusão social e o talento das pessoas podem ser utilizados de uma melhor forma para explorar o potencial da economia criativa a fim de reforçar a produtividade e a competitividade europeia. Podemos dizer que a economia criativa contempla os ciclos de criação,
produção e distribuição de produtos e serviços que utilizam criatividade e capital intelectual como insumos primários e potencialmente geram receita de vendas e direitos autorais de bens intangíveis. Acima de tudo, a economia criativa posiciona-se na interseção entre os setores culturais, artísticos, de serviços e industriais. Portanto, é uma opção de desenvolvimento viável. O programa Cultura Viva se consolida como legislação em 2014 e, muito embora não abarque conceitos fundamentais sobre a propriedade intelectual, ela tem, dentre as diversas determinações sobre o que é um ponto de cultura, a obrigação de promover a economia criativa. Acima de tudo, essa política estatal pretende absorver o conhecimento cultural como uma valiosa fonte para processos de inovação cultural, educacional, social, ambiental, industrial, de serviços, de organização administrativa e até mesmo de organização política. Aqui existe um paradoxo previsível entre apoio estatal e uma inovação neoliberal, que pode ser ilustrada através da teoria da recuperação capitalista através de suas próprias alternativas. Corta para o texto. A inovação social supostamente traz a transformação social e provém uma alternativa ao sistema neoliberal. Ainda, porque ela emerge em tempos de crises, ela mais parece reparar os problemas ao sistema dominante, assim perpetuando-o. Desta forma, não está claro se ela reforça o sistema neoliberal ou se ela busca alternativas para o mesmo. Porém, no estudo que veremos a seguir, mostra que essas iniciativas culturais no estado do Pernambuco representam menos do que 1,6% do PIB, isso em 2016. É o que veremos no próximo estudo.